E aí, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa pergunta que parece simples, mas que, na verdade, tem muita coisa por trás. Afinal, o que é sociologia? Pois é, essa é a grande questão, né? Muita gente acha que sociologia é, sei lá, só um bate-papo chique sobre política, religião, coisas que a gente já vê todo dia. Mas será que é só isso mesmo? Vamos dar uma olhada mais de perto. Olha só, a gente anda por aí, pega ônibus, vai pro trabalho, conversa com um monte de gente, seguimos regras que a gente nem para pensar de onde vieram. A gente faz parte de uma engrenagem imensa e super complexa. Mas entender como essa máquina toda funciona, bom, aí já é outra história. Então tá, vamos direto ao ponto e quebrar esse mito de uma vez por todas. Essa ideia de que sociologia é só uma conversa sobre o que a gente já sabe é provavelmente o maior mal-entendido sobre essa área. É uma impressão super comum. Sabe papo de corredor de escola? Que a matéria é fácil porque é só falar sobre a vida? Então, essa visão bem superficial acaba escondendo o que a disciplina é de verdade. E é aqui que o jogo vira. A gente sai do campo do achismo, da opinião de cada um e entra na ideia de uma investigação séria, rigorosa. A sociologia não quer saber o que a gente acha da sociedade. Ela busca entender como ela funciona de fato usando um método científico. Certo, mas se é uma ciência, então quais são as regras? Como é que ela funciona na prática? É exatamente isso que a gente vai ver agora. Essa aqui é a base de tudo. A ciência não se satisfaz com eu acho que é assim. Não. Ela exige observação, ela faz perguntas e, principalmente, ela precisa de provas, de evidências. E a sociologia pega esses mesmos princípios e aplica ao seu objeto de estudo, a gente, vivendo em sociedade. E para entender como a sociologia virou ciência, a gente precisa conhecer esse cara aqui, Emile Durkheim. Ele foi um dos grandes arquitetos da área e defendeu com unhas e dentes que, para entender a sociedade, a gente precisava estudá-la com o mesmo rigor que, por exemplo, um biólogo estuda um organismo vivo. E essa frase do Durkheim é simplesmente genial. Ela resume um pilar do pensamento científico, a objetividade. O trabalho do cientista social não é sair por aí dizendo o que é bom ou o que é ruim. O objetivo é entender como as coisas são e por que elas funcionam de um jeito específico. É uma análise, sabe? Sem tomar partido. Mas espera aí, por que essa necessidade toda de uma nova ciência bem ali no século XIX? O que estava acontecendo no mundo para a sociologia se tornar tão urgente? Resumindo, o mundo dava de cabeça para baixo. As evoluções, tanto a política na França quanto as industriais, simplesmente demoliram um jeito de viver que existia há séculos. As pessoas saíram em massa do campo para cidades que estavam crescendo de um jeito maluco, sem controle nenhum. Era tudo novo, caótico e, para ser sincero, bem assustador. As explicações antigas, que vinham da tradição, da religião, até da filosofia, simplesmente não conseguiam mais explicar essa nova realidade. Não davam conta do recado. Era preciso uma ferramenta nova, uma ferramenta científica, para conseguir diagnosticar o que estava acontecendo com a sociedade. E foi exatamente dessa necessidade que a sociologia nasceu. Ok, então como é que os sociólogos fazem isso? Qual é o passo a passo que eles seguem para estudar a sociedade de um jeito científico? Vamos dar uma olhada no método? Parece familiar, né? Basicamente, é o método científico que a gente aprende na escola, só que aplicado aos fenômenos sociais. Tudo começa com a observação de algo que se repete na sociedade. Aí vem a pergunta, depois uma possível explicação para aquilo e, por fim, a parte mais importante: ir atrás de dados, de evidências, para ver se aquela explicação faz sentido ou não. E esse talvez seja o passo mais difícil de todos. Porque pensa bem, um químico estuda uma molécula, algo externo a ele. O sociólogo estuda um mundo do qual ele mesmo faz parte. E isso exige um esforço gigantesco para deixar de lado as próprias ideias, os próprios pré-julgamentos. O que o Durkheim e outros sociólogos defendiam era que o pesquisador precisava tratar os fatos sociais como coisas. O que isso quer dizer? Quer dizer olhar para eles de fora, com distanciamento, como se não fizessem parte da sua vida. É tentar se livrar dos próprios preconceitos para conseguir enxergar a realidade como ela de fato é. Agora, só para a gente se localizar, vamos ver aonde a sociologia fica nesse mapa do conhecimento. Pensa assim, as ciências humanas são o grande guarda-chuva que estuda a experiência humana. Dentro dele, a gente tem as ciências sociais, que são mais focadas e usam métodos científicos. E é aí que a nossa estrela, a sociologia, mora.
Ela está ali, lado a lado com suas primas, como a antropologia, que foca na cultura, e a ciência política, que estuda o poder. Juntas, elas são um trio e tanto para decifrar nossa vida em grupo. Certo. Depois disso tudo, a pergunta que fica é: e daí? Qual é a grande vantagem? O que a gente ganha quando começa a olhar o mundo com as lentes da sociologia? E essa frase resume tudo de forma brilhante. A sociologia não está aqui para a gente bater palma e dizer, eu já sabia disso. Pelo contrário. O papel dela é justamente cutucar o senso comum, é bagunçar as nossas certezas e mostrar que a realidade social é muito, mas muito mais complexa do que a gente imagina. No fim das contas, o ponto central é esse. A sociologia nos mostra que a nossa vida não acontece num vácuo. Por exemplo, a decisão de fazer uma faculdade. Parece uma escolha totalmente pessoal, certo? Mas a sociologia nos mostra as forças invisíveis por trás. A pressão da família, as oportunidades econômicas da sua cidade, o status social de certas profissões. Ela nos ajuda a ver os fios invisíveis que conectam a gente a estruturas muito maiores. Entender isso é o primeiro passo para ter uma visão mais crítica e consciente do mundo. E para a gente fechar, eu deixo essa provocação no ar. Pensa aí numa coisa que todo mundo trata como natural ou óbvia na sociedade. Como será que essa certeza se sairia se fosse analisada com o rigor e o distanciamento da sociologia? A resposta pode ser bem surpreendente. Obrigado pela companhia e até a próxima. El de Carneiro.